Olá pessoal, vamos conversar sobre as minhas leituras de novembro. Eu quero mostrar para vocês também o que eu estou lendo ainda. Estou com 2 livros por concluir, 3 na realidade. Vamos ver se dá tempo de terminar até o final deste ano. Não estou contando com isso, mas a gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito e ativem o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades aqui no canal. Participem do nosso projeto, eu não vou me cansar de repetir isso, participe do nosso projeto de levantamento de recursos aqui para doações. Estou utilizando esse canal como uma forma de levantar recursos para instituições de ensino e relacionadas a Libras também. Os detalhes estão aqui embaixo no box de descrição, então participem. Mas enfim, vamos lá começar sobre as leituras que eu concluí no mês de novembro. Não necessariamente comecei no mês de novembro, mas concluí agora, nesse mês de novembro que passou. O primeiro deles foi o Cidadezinhas, do John Updike, o escritor, notável escritor norte-americano do século XX. Está sempre aí como uma das grandes referências do cânone americano no século XX. E aqui mais uma vez ele volta a um tema que é muito recorrente dele, da análise social dos Estados Unidos, sob o ponto de vista de pequenas comunidades, de núcleos sociais muito pequenos. E aqui ele se utiliza de uma pequena cidade chamada Middle Falls para contar a história de um cara chamado Owen. E aí ele conta toda a trajetória de vida desse cara, especialmente as contradições de uma comunidade religiosa, de uma comunidade conservadora e da vida errática que o Owen vai levando por debaixo dos panos, né? É uma história interessante, é um homem que se casa, tem seus filhos, é bem sucedido no meio de informática, eletrônica, mas por trás dos panos ele vai levando uma vida totalmente diferente do que o conservadorismo dele prega. E isso o John Updike ele vai mostrando de uma forma incrível, porque ele tem uma narrativa muito boa. Apesar de ser uma temática já muito recorrente na obra dele, ele tem uma forma de contar histórias muito boa. E especialmente as metáforas que ele faz. Ele é muito bom de fazer metáforas. E eu li Cidadezinhas. Muita gente ficou curioso sobre esse livro quando eu mostrei lá no Instagram. Eu vou fazer a resenha aqui no canal, em breve vai sair. Até fui procurar alguns vídeos do John Updike na internet, aqui no YouTube, de outros canais literários, e não tem praticamente nada relacionado a ele, nem mesmo a tetralogia lá do Coelho, né, do Rabbit, que é a mais famosa dele, tem. Então acho que o John Updike é um escritor pouco lido aqui no Brasil. E na sequência eu li o Philip Roth, emendei 2 contemporâneos da literatura norte-americana. Esse já é bem mais conhecido. O Complexo de Portnoy, do Philip Roth, clássico livro de 69, que conta a história do jovem judeu Alexander Portnoy. O Roth, em 59, tinha lançado Goodbye Columbus, né, um livro de contos, e foi premiado e ganhou uma notoriedade na crítica norte-americana muito profunda, muito forte, e tinha uma certa notoriedade. E 10 anos depois ele lançou o Portnoy, que foi uma arrasa-quarteirões de venda, mas em compensação ele encontrou muitos inimigos dentro da comunidade judaica, dentro dos seus pares, de críticos literários, e ficou muito marcado esse livro na carreira do Philip Roth. Mas sem dúvidas é um dos grandes clássicos modernos, dos últimos 60, 70 anos, é um dos grandes livros já lançados. O Portnoy está numa sessão de um terapeuta, está conversando com um terapeuta, e ele vai soltando tudo que ele vai sentindo das suas relações familiares, especialmente o complexo relacionado à mãe, da questão de masturbação, de alto prazer, que ele é um viciado e tem umas partes muito escatológicas aqui que muitos leitores não gostam, criaram uma repulsa sobre essa obra. Mas a gente vai falar sobre ele, os detalhes desse livro do Philip Roth, muito em breve aqui no canal. Depois eu li Sorte, da Nara Vidal. Esse livro é finalista do Prêmio Oceanos. Eu não sei se quando eu lançar esse vídeo ele já vai ter saído o resultado. Conta uma história de uma família irlandesa no século XIX que vem
imigram aqui para o Brasil, e aí aqui no Brasil acontece uma infinidade de eventos, filhos dessa família, que tem tudo menos sorte. É uma narrativa simples, mas carrega um peso muito grande em como as sociedades são muito cruéis, né, com as mulheres, e nesse período, no século XIX, mais ainda. A gente vai conversar sobre ele em breve aqui no canal. E por fim, eu concluí em novembro terminando a leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Essa aqui foi uma leitura conjunta com a Natasha do canal Redemoinhando, assim, que foi especialíssima. A gente separou ao longo de todos esses meses, esses últimos 11 meses, a leitura desse livro. E eu fazia resenhas aqui ao final de um mês, no mês seguinte era a Natasha, a gente ficou alternando assim. Tem uma playlist aqui no canal com todos esses vídeos. Agora em dezembro nós vamos fazer um encerramento. Até tentamos planejar uma live aqui no YouTube, mas questões técnicas eu não sei se a gente vai conseguir. Mas, mais uma vez eu reforço, né, o que eu já venho falando há muito tempo sobre a nossa necessidade de conhecer nossa história. Existem muitos aspectos aqui que me foram surpreendentes do ponto de vista de conhecimento mesmo sobre a escravidão no Brasil. Então fiquei muito contente de fazer com a Natasha, que é uma historiadora, uma booktube aqui a quem eu me inspiro. Foi muito gratificante, assim, uma experiência incrível para mim poder conversar com vocês, ter essa playlist feita. Depois, olhando assim para trás, eu fui ver os vídeos. São horas e horas de material falando sobre esse livro. Então, se você ainda não leu com a gente na sequência do ano, mas vai ler, então procure esses vídeos depois para a gente conversar. Mais do que nunca a gente precisa, após 130 anos da abolição dos escravos aqui no Brasil, a gente precisa conversar sobre esse livro sempre. E aí eu estou lendo 3 livros, 4 na realidade. Eu estou lendo o Moby Dick também, mas eu acho pouco provável que eu vá concluir esse ano. Estou lendo 3 livros, que mais ou menos faltam... Eu estou gravando esse vídeo dia 30 de novembro, então falta mais ou menos um mês para a gente concluir o ano. Não sei nem se eu vou conseguir... Não sei nem se eu vou conseguir concluir a leitura desses 3 livros. Os 2 eu acho que eu consigo, mas vamos lá. Estou lendo A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, que conta a história da heroína Hester Prynne, que teve um filho, uma filha, misteriosamente ninguém sabe quem é o pai, não conta ainda, até aqui onde eu estou lendo na narrativa. E aqui é como se fosse a primeira heroína da literatura norte-americana. O Hawthorne escreveu esse livro, deixa eu ver aqui, no começo do século XIX. E aqui a história se passa no século XVII, então tem 2 ou 3 gerações para trás na narrativa que ele está contando. A gente vai conversar. Esse livro é um livro que eu fui convidado para discutir lá no Clube do Viagem no Livro, no Instagram. Então certamente vai ter uma live para a gente discutir, passar umas boas horas conversando sobre esse livro, a partir dessa minha indicação, da minha mediação. E espero vocês lá, acompanhem o Clube no Viagem no Livro aqui embaixo no Instagram. Estou lendo Reinvenção da Intimidade, Políticas e Sofrimentos do Cotidiano, Christian Dunker. Isso aqui faz parte da nossa coleção Exit. A gente vai conversar sobre a coleção Exit, está bem atrasado. A live dos Pecados Secretos da Economia, a live desse aqui está tudo atrasado. Mas a gente vai conversar, eu quero reprogramar isso com vocês. Eu acho que esse ano a gente não vai ter mais nenhuma live e nenhuma discussão. Faltam 3 livros para a gente concluir a leitura da coleção Exit. Mas eu vou fazer um vídeo conversando um pouquinho sobre a coleção Exit, muito em breve. E eu estou lendo O Jovem Torles, do Robert Musil, presente que a querida leitora Evelane Alves me deu. Esse livro foi o primeiro romance do Musil. Eu estou pertinho de concluir. A gente vai entender a visão desse jovem rapaz no começo do século XX, dentro de um internato, sob repressão, num ambiente fechado, carregado, e a descoberta dele, da sexualidade dele. Muito interessante, tem muita coisa para se falar. O Musil consegue dizer, é um daqueles escritores que consegue dizer muito em pouquíssimas linhas, e eu gosto sempre de tudo que eu leio dele. Faltam umas 40 páginas aqui para mim concluir, e a gente vai conversar também sobre ele em breve. E eu tô lendo também o Moby Dick, que eu falei para vocês, é um calhamaço, mas eu acho pouco provável que eu vá conseguir concluir ao final desse ano. Então a gente vai lendo na medida que dá, né? Ninguém vai aqui também ficar
se cobrando por esse tipo de coisa, até porque o Moby Dick é um livro de muitas camadas, então eu tô saboreando mesmo a escrita do Melville. É uma coisa incrível, assim, eu tô gostando muito. E cada página, cada parágrafo, você vai descobrindo uma quantidade ímpar, assim, de temas que ele vai abordando. E surpreendente, não à toa que é um super clássico da literatura. Bom, agora eu quero saber de vocês, os livros que vocês estão lendo. Me entregue aqui alguma recomendação que vocês querem que eu faça, que eu leia e traga aqui pro canal. Me contem os livros que vocês estão lendo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu, tchau.